A oração de Jesus. Quando Jesus estava perto de voltar para o Pai, ele fez uma oração junto com seus discípulos. Antes dele fazer a oração, ele falou muitas coisas para os discípulos, que eu não vou falar aqui no vídeo, mas está no livro de João, na Bíblia, né? No livro de João, e eu vou aqui orar a oração que Jesus fez com os seus discípulos. Aí João 17 começa dizendo assim: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui, né? Jesus está pedindo a Deus assim, ele estava fazendo essa oração junto com os discípulos, né? Então ele estava dizendo aqui no comecinho, ele já está dizendo, Pai, que é chegada a hora, né? Essa hora que ele está falando é a hora da crucificação, é chegada a hora dele ser crucificado e finalizar ali, completar o trabalho que Deus deu para ele fazer, né? Aí ele diz assim: glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, assim, ele está falando aqui, essas são as palavras de Jesus, que Deus deu a ele poder sobre todas as pessoas, para que Jesus dê a vida eterna a todas aquelas pessoas a quem Deus entregou a ele. Porque em outras partes da Bíblia, em outras passagens da Bíblia, você vai ver Jesus dizer que só vai a ele quem o Pai entregou a ele. E aqui nessa oração a gente vai ver também Jesus dizendo isso. Então, vou dar um exemplo assim. Quando eu fui a Jesus Cristo, é verdade. No meu caso, eu posso dizer, porque eu orava a Deus. Eu não orava a Jesus Cristo, eu não falava no nome de Jesus Cristo. Eu sempre que eu orava do meu jeito, né, que eu não sabia nem orar direito, mas quando eu, assim, falava com Deus, eu falava com Deus e eu não pensava em Jesus Cristo, eu não falava no nome de Jesus Cristo. Então foi depois de uns acontecimentos na minha vida que eu fui para a igreja e eu conheci a Jesus. Então aqui Jesus está dizendo que é Deus que nos entrega a Ele, que ninguém vai a Ele se não for Deus que nos entregue a Ele. Então ele aqui está pedindo a Deus que o glorifique, né? Que Deus o glorifique, para que ele também glorifique a Deus, porque quando ele conclui o trabalho dele, né? Que é o sacrifício ali na cruz, ele finaliza o trabalho que Deus deu a ele para realizar, e ali vocês vão ver isso aqui com a continuação da oração. Então ele diz assim como aí aqui continuando, né? Interessante essa parte aqui também, ó. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Aí aqui ele vai dizer assim, ó: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu estou lendo nessa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui é bilíngue, em inglês e português, e é na versão King James. E aí tem uma parte que é em português e uma parte que é em inglês. Mas
eu estou lendo nessa versão aqui, né? Aí fala assim: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna, né? Ele fala da vida eterna aqui como que a vida eterna é conhecer o único verdadeiro Deus, que é Deus, e a Ele, a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então, assim, não é sobre a gente nunca morrer, porque não morrer, não vai morrer, mas é sobre viver com eles, né? Com Deus, com Jesus Cristo, conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo e viver nele, voltar para ele, né? Porque como o livro de João ensina a gente, no primeiro capítulo, a gente vai ver que ele diz assim, que todas as coisas foram criadas através de Jesus Cristo. Então o pecado nos afastou de Jesus e ele nos resgata, Jesus nos resgatou para ele. Então a gente volta para ele, e essa é a vida eterna, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Essa que é o significado da vida eterna, o que é realmente a vida eterna. Então, aí continua aqui: eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. É interessante quando a gente vê aqui, eu não sei como isso é escrito na linguagem que Jesus realmente falou, que foi o hebraico ou aramaico, eu não sei, mas qual a linguagem que ele falou aqui, né? Mas quando a gente lê aqui nessa versão, a gente vê Jesus falando de acontecimentos futuros, né? Que ele ainda ia para a cruz, que ele ainda estava finalizando a obra do Senhor, mas ele fala como que já tivesse acontecido. E aí vem: eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Ele completou essa obra na cruz, ele ainda não tinha ido para a cruz, né? Que ele estava orando aqui, justamente falando de acontecimentos futuros, mas como que isso já tivesse acontecido. Porque eu sempre entendo assim, sabe, que para Deus não tem futuro não, para Deus tudo já aconteceu, Deus que já sabe tudo que vai acontecer, mesmo antes de acontecer. E eu gosto de orar assim, já agradecendo pelo meu dia, porque Deus sabe tudo já, né? Então eu já oro agradecendo a Deus pelas bondades, pela misericórdia dele na minha vida. No dia, não só no dia que eu já estou vivendo, mas no dia de amanhã também. Então, assim, continuando. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu gosto da outra versão também, que diz assim, Jesus fala assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. Então ele fala da glória que ele já tinha com Deus antes que o mundo existisse, porque quando ele veio aqui para a terra, né, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele deixou a glória dele. Aqui ele, como um homem, ele era limitado, né? Ele tinha um corpo que tinha as limitações, assim, para caminhar, ele caminhava, ele não se deslocava no pensamento, ele estava submetido às limitações do corpo humano, né? E aqui ele diz assim, pede a Deus que glorifique a ele junto ao Pai, com a glória que ele tinha junto com o Pai antes que o mundo existisse. Voltando ali para João 1, né, que fala que ele estava com Deus e ele era Deus, porque Jesus e o Pai é um só. Aí aqui ele continua: eu tenho manifestado o teu nome. Eu gosto mais da tradução que diz assim: eu tenho revelado o teu nome. Mas quer dizer a mesma coisa, mas eu gosto mais da palavra revelado. Eu tenho revelado o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles
eles foram teus. Essa Bíblia fala, eles foram teus. Em outra tradução diz, eles eram teus. Foram e eram, tudo bem. Eles eram teus e tu os entregaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Então ele está dizendo aqui, né, que ele revelou o nome de Deus para essas pessoas, para aquelas pessoas, e eles eram de Deus, e Deus confiou eles a Jesus Cristo, ou seja, como já falei antes, né, só vai a Jesus Cristo quem Deus entrega. E aí ele diz assim, e eles guardaram a tua palavra, né? Em outra versão diz assim, e eles obedeceram a tua palavra. Na versão atualizada diz, né? E eles obedeceram a tua palavra. Fala na obediência, né? Jesus revelou o nome de Deus para eles, né? Quem é Deus, através do próprio Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então ele revelou o nome de Deus àqueles discípulos, né? Aos que Deus entregou a ele, e eles obedeceram a palavra de Deus. Eles eram obedientes ao que Jesus estava ensinando a eles, que é a palavra de Deus, né? Aí ele diz assim, agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então, assim, eles creram, eles entenderam que tudo que Jesus tem vem de Deus, né? Vinha de Deus. Aí, ele continua, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Aí ele aqui, assim, diz a mesma coisa com outras palavras, né? Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, as palavras que Deus deu a ele entregou a eles, e eles receberam. Aí ele diz assim, né? E eles as receberam e verdadeiramente souberam que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Então, o que é que está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que ele revelou as palavras de Deus para os discípulos, e eles receberam as palavras, né? E eles verdadeiramente entenderam e verdadeiramente creram que Jesus veio de Deus e que foi Deus que o enviou. Que Jesus, ele diz assim, né? Que eu saí de ti e eles creram que tu me enviastes. Por que ele fala assim, né? Eu saí de ti e eles creram que tu me enviastes. Eles creram que foi Deus que enviou ele, mas ele não só creu que Deus enviou ele, mas eles creram também que ele veio de Deus. É diferente o sentido, no sentido de que ele é parte em Deus. Ele é parte em Deus. Então, assim, ele saiu de Deus, ele é parte de Deus, ele é um só com Deus, e Deus enviou ele. Ele está falando de duas coisas aqui diferentes, de Deus enviar, né, no sentido de enviar, e no sentido dele ser em Deus. Como a gente que crê em Jesus é nele, que ele diz, né? Que ele diz assim, que naquele dia vocês entenderão que assim como eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Enviar e estar. Ele fala de duas coisas aqui. Então ele diz, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam e verdadeiramente souberam que eu saí de ti e eles creram que tu me enviaste. Aí, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou terminar essa parte aqui. A gente termina essa oração no versículo 8, né? Essa oração é João 17 e eu estudei até de 1 ao 8, ao versículo 8.
Aí depois essa oração continua e eu acho essa oração assim sensacional, assim você aprende muito com essa oração a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus. Então eu vim aqui para fazer esse videozinho curto para compartilhar um comecinho dessa oração e depois eu faço outro vídeo concluindo. Graça e paz a todos.